que o Senhor o utilize como instrumento poderoso em tuas mãos. Perdoa os seus pecados, as suas falhas, e que neste momento Cristo possa fazer presente através da sua vida. Assim nós oramos e abençoamos a vida do pastor Clésio em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Boa noite, graça e paz. Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3, dos versículos 23 até o 29. Deuteronômio, capítulo de número 3, versículos 23 até o versículo 29. Mesmo assentados, gostaria que os irmãos atentassem para essa leitura, acompanhassem. Diz assim: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cismo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passará esse Jordão. Dá ordens a Josué e animo-o, e fortaleço, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra, que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte de Bet-Pior. Até aqui, queridos. Muito bem, é bem verdade que poucos de nós aceitamos o não de bom grado. O não, ele fere o nosso ego. O não mexe com a nossa estrutura psicológica, emocional. O não nos leva muitas vezes a ficar amuados em um canto, tristes, abatidos, porque recebemos um não. E as crianças, que eu diga, quando fala não para a criança, ela birra, ela faz de todas as formas, contorce, faz biquinho, chantageia, usa meios, artifícios para conseguir o sim. E quando consegue o sim, aí a paz volta a reinar novamente no lar. Interessante como nós agimos com nosso Pai Celestial, muitas vezes, como criança. E Deus não é o Deus que diz só sim, sim, sim. É o Deus também que diz não. E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o próprio autor, Moisés, ele foi submetido ao não de Deus, em um dos momentos cruciais da sua vida, em um dos momentos cujo qual ele não esperava. Ele ansiava entrar na terra prometida. Ele caminhara 40 anos com um povo de dura cerviz, com um povo rebelde. Ele caminhou com um povo que muitas vezes se mostrava rebeldes contra o próprio Deus, contra a liderança de Moisés. E Moisés teve que interceder por esse povo. Moisés teve que dar a cara, a tapa em prol desse povo. Moisés lutou por esse povo. E chega um momento crucial de entrar na terra prometida. Ele recebe um não do próprio Deus. Interessante, queridos, que muitas vezes o não de Deus ocorre na minha vida e na sua, em alguns momentos, não é para nos punir, mas sim para nos corrigir. Segundo o contexto que nós estamos vendo, segundo o contexto que nós acabamos de ler. E o não de Deus é aplicado na minha vida e na sua, muitas vezes, é para nos corrigir. Veja comigo o versículo 26 novamente, que nós acabamos de ler. Diz assim: porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Um dos propósitos aqui, claro, era que Moisés deveria ter obedecido a Deus.
E Deus fica, de uma forma irado, entre aspas. Deus se indigna com a atitude de Moisés, porque Moisés não obedeceu. E algo que Deus preza na minha vida e na sua é a obediência. A obediência é algo que Deus requer de cada um de nós. Até mesmo quando a multidão se levanta. Como a multidão se levantou contra Moisés. E foi justamente nesse ponto que Moisés foi infeliz. Deixou ser levado pelas circunstâncias. Ele deixou ser levado, pelo momento. Ele estava a ponto de explodir. Ele estava a ponto de não mais aguentar. O quanto que aquele povo murmurava, o quanto que aquele povo o irritava. E chegou o momento que Deus disse, olha, fale com a rocha, vai sair água. E ele indigna a tal ponto que ele desobedece, ele acaba não dando credibilidade àquela ordem de Deus, e fere a rocha com um ar nervoso. Ele estava naquele momento com uma pressão, com uma panela de pressão, com um vulcão prestes a entrar em erupção. E Moisés acaba executando algo que não foi direcionado por Deus. Como vemos em Números capítulo 20, o versículo 8, diz assim, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, e adiante dele falai a rocha, e darei a sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, e darei a beber à congregação e aos seus animais. Versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Lembrando que essa rocha tipificava Cristo. Moisés não obedeceu a Deus. Interessante que nós olhamos para esse texto, olhamos para a atitude de Moisés e falamos, nossa, Moisés foi muito infeliz. Nossa, Moisés errou de uma forma muito grotesca. Moisés, ele vacilou. Moisés não deveria ter feito isso. Mas o interessante é que é muito fácil apontar o dedo para o texto, é muito fácil apontar o dedo para Moisés, e nós esquecemos que nós, muitas vezes, desobedecemos a Deus, em pequenas coisas. Não precisa chegar ao extremo como Moisés foi, não precisa tirar a paciência como foi tirada de Moisés, e nós desobedecemos a Deus com muita facilidade. E se nós olharmos e fazermos o introspecto, olhar para dentro de nós e formos bem realistas, nós vamos entender o quanto nós falamos não, ou seja, o quanto Deus fala não para mim e para você, por causa da nossa desobediência. E Moisés precisava entender, de uma vez por todas, como eu e você, que obedecer a Deus não é um peso, não é algo penoso. O que Deus tinha colocado aos ombros de Moisés era algo que ele conseguiria fazer, que ele conseguiria executar, que ele conseguiria chegar. E não é penoso para mim e para você os mandamentos de Deus, não é penoso para mim e para você o direcionamento de Deus. E muitas vezes nós intitulamos que é. Aos olhos humanos parecia que Moisés estava sendo sucumbido, estava sendo exigido demais para obedecer a Deus. Um povo que não era flor que cheirasse, um povo de dura serviço, um povo que murmurava, um povo que não estava com compromisso com Deus. Mas estamos redondamente enganados, equivocados, se pensarmos, se formos nessa linha. Se nós formos taxar Moisés como um coitadinho da história, se nós formos olhar e falar, olha, Moisés, realmente, a sua atitude estava difícil e complicada, não tinha como você obedecer a Deus, chegou o ponto que você explodiu, o seu estupim estourou, a última gota d'água pingou no copo e não deu mais. Não, Moisés precisava resistir, ele precisava obedecer, simplesmente obedecer. Se o povo estava falando, se o povo estava gritando, se o povo estava murmurando, se o povo estava realmente fora dos parâmetros de Deus, era a obrigação de Moisés obedecer, como é a minha, sua obrigação de obedecer. E nós muitas vezes não queremos isso. Nós achamos que estamos cheios de razão. Não, pronto, não deu. O Senhor sabe que não deu e ainda jogamos para Deus. Interessante, queridos, que quando nós olhamos para esse texto, nós deparamos com um segundo ponto muito claro. O não de Deus, em algum contexto, na minha vida e na sua, é para não nos punir, mas sim para nos corrigir.
Mas também o não de Deus nos leva a entender que nós não somos insubstituíveis. O versículo 28, bem claro, diz assim: dá ordens a Josué, e animo e fortaleço, porque ele passará diante desse povo, e o fará possuir a terra, que tu apenas verás. Interessante, querendo ou não, somos substituíveis. Ah, Clésio, mas isso eu sei de cor e salteado. Aí você está chovendo molhado. Eu sei disso. Mas, será que o nosso ego sabe disso? Na íntegra? Será que o nosso eu aceita com muita facilidade o não de Deus em nos tirar e colocar outro? Será que nós estamos aptos e queremos que isso aconteça de bom agrado, o não de Deus? Interessante que Moisés aceitou. Moisés, ele realmente estava convicto do não de Deus na sua vida. Ele estava convicto que ele era substituível. Ele estava convicto que Deus estava preparando Josué para isso. E nós vemos bem claro em Números, capítulo 27, o versículo 16 e o versículo 17. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e o que os faça sair e o que os faça entrar para a congregação do Senhor. Não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés estava convicto, o seu coração estava tranquilo, a sua alma estava em paz quanto à colocação de Josué. Mas, infelizmente, muitos de nós não achamos isso. Muitos de nós não aderimos a essa ideia. Porque nós falamos, olha, o negócio anda e flui comigo. As coisas só vão acontecer comigo. A empresa só vai crescer comigo. A diretriz de tudo só depende de mim. Porque sem mim nada anda. Sem a minha presença não vai fluir absolutamente nada. E nós, equivocadamente, achamos, que somos o cara, lá da música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu, o perfeitão, o bonitão, o que faz e acontece. Mas as coisas não são bem assim. Querendo ou não, é Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que coloca, é Deus que tira. Daniel capítulo 2, versículo 21. E de que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Esse é o nosso Deus. Infelizmente, uns usam de comparações para enaltecer os seus dons, talentos, habilidades, chegam até a discordar do próprio Deus, e indaga e questiona a Deus. Quantos anos de experiência tinha Moisés à frente de Josué? Qual o grau de intimidade que Moisés tinha com Deus? Quem foi chamado para enfrentar o truculento, o temível Faraó, tete a tete? Foi Moisés. Quem conduziu o povo no deserto? Foi Moisés. Se olharmos com esse prisma, com certeza estamos totalmente equivocados. E ainda bem que Deus não usa o meu e o seu, o nosso critério de avaliação, como está em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E Deus colocou Josué, substituindo Moisés, um grande líder, um homem excepcional, um homem que fez e aconteceu, um homem destemido, um homem ousado, um homem que carregou, que levou, que conduziu um povo à terra prometida. E chega na hora, no ponto crucial, na hora de ressoar o gongo, Deus disse: não, você não vai entrar. Parece que Deus é sarcástico? Não. Parece que Deus é mau? Muito menos. Parece que Deus não teve piedade de Moisés? Que é isso? Muito pelo contrário. Mas, chegando ao final, o último ponto dentro desse texto, o não de Deus. E o não de Deus, em algum contexto,
na minha e na sua vida é aplicada, para não nos punir, e sim para nos corrigir, para nos levar a entender que não somos insubstituíveis. E o não de Deus é para nos proporcionar algo melhor e maior. O versículo 27. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passará esse Jordão. Interessante, o cimo de Pisga, conhecido como Monte Nebo, ele ficava na seção do monte da Cordilheira de Abarim, e o Pisga tem aproximadamente 817 metros. E Deus fala, sobe. Interessante que o que se permeou aos versos, pensamentos de Moisés naquele momento. Como que seu coração deve ter acelerado. Como que ele ficou eufórico. Como que ele deve ter realmente um gozo, uma alegria indescritível. Ao subir, ao contemplar, ao ver. Mas ele não queria só ver. Ele queria sentir. Ele queria estar lá dentro. Ele queria contemplar. Ele queria estar junto com o seu povo. Porque lutou tanto para aquilo. O objetivo dele era alcançar a terra prometida. Não só ver, não só deslumbrar, mas adentrar a terra. Ele não estava entendendo, embora o filme passe em sua cabeça, ao contemplar de leste, oeste, norte ou sul, vendo realmente que aquilo que Deus tinha dito e tudo que Deus diz realmente tem veracidade, contemplando a terra boa, a terra que manava leite, mel, a terra que traria sossego, refrigério, paz, tranquilidade, após 40 longos anos no deserto. Mas ele não vai entrar. A terra tão almejada agora fica só sendo contemplada. Mas ele não estava entendendo. Moisés não estava compreendendo que Deus tinha algo melhor para ele. Algo maior. Estar com Cristo é bem melhor. Estar nos braços do Pai é bem melhor. Estar cultuando a Deus aqui é bom, mas no céu é inigualavelmente melhor. Mas o problema é que nós não queremos nos desvencilhar desse mundo. O problema é que nós não queremos abrir mão desse mundo. E nós intitulamos que aqui é muito bom. E nós falamos, Deus, se puder passar a vez, passa para outro, porque eu quero ficar mais um pouco por aqui. Eu não quero ser hipócrita, nem fariseu, mas essa é a dura realidade na minha vida e na sua. Moisés não queria. Moisés insiste com Deus. E se nós olharmos em Números, capítulo 27, do versículo 12 ao 23, nós vamos ver que realmente Moisés, ele tira a paciência de Deus, porque ele insiste, ele persiste, ele quer ficar mais um pouco, ele quer gozar daquilo que ele lutou tanto. E talvez nós agimos muitas vezes como Moisés. Nós não queremos abrir mão dessa terra, desse mundo falível. Nós queremos ficar. Nós queremos lutar mais um pouco. Nós não entendemos que Deus tem algo melhor e maior para mim e para você. Nós não queremos morrer. Ele implora, no versículo 23, implorar significa suplicar, ele suplica a Deus. No versículo 25, ele roga a Deus novamente, que fica pedir favor. Ele se humilha na presença de Deus, pedindo. Por mais que aquela terra superava todas as suas expectativas, por mais que aquela terra pudesse proporcionar o bem-estar, mas ainda naquela terra haveria abrolhos, haveria fome, haveria sede, por mais que Deus lhe proporcionar tudo. Interessante, amados, que para onde eu e você iremos, Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O próprio Deus enxugará as lágrimas dos meus olhos os seus. Amados, você está pronto para ir? Você quer ir?
O Clésio quer ir? Não, Deus, espera o Pedro Augusto crescer mais um pouco. Aí ele cresce. Não, Deus, espera ele casar. Eu quero ver seu casamento. Ele casa. Aí constitui família. Não, Deus, espera eu cuidar dos netos. E assim caminha a humanidade. Sempre há uma desculpa para não querermos ir. Sempre há uma desculpinha porque nós não queremos partir. Nós não queremos estar cultuando a Deus no céu. Porque nós somos muito apegados a esse mundo. Interessante que o apóstolo Paulo, com muita convicção, ele diz, em Filipenses capítulo 1, versículo 21 e o 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Moisés e todos nós precisamos entender que uma vez por todas, nada nesse mundo pode prender a mim e a você. Nós gostamos muito desse mundo porque nós conformamos com ele. O mundo o qual nos odeia, o mundo que jaz no maligno, o mundo o qual o príncipe dele é o diabo, o mundo onde o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Porque os entretenimentos, as comidas, os lazeres, os luxos, o bem-estar, a esposa, as conquistas, os bens materiais, nos envolve de uma forma que não queremos desvencilhar de forma nenhuma. E aonde nós queremos chegar? E aonde nós precisamos ir? Nós precisamos ir para a nossa terra, para a nossa pátria, que não é aqui. A nossa jornada termina e vamos para a honra e glória e glorificar ao Senhor. Moisés não estava compreendendo, Moisés não estava entendendo. Moisés queria ficar mais um pouco. Moisés queria continuar mais um pouco. Ou isso aqui está bom, isso aqui está bom demais. E nós precisamos abrir mão em Cristo Jesus. O que te impede de dizer, Senhor, eu quero estar contigo, te glorificando, te adorando, te enaltecendo? O que te impede? O que te prende? É o emprego? É a família? É a sociedade? O que te prende? É os entretenimentos? Interessante, queridos, que nós nos apegamos a tanto, que nós temos medo de morrer. A verdade é que todos nós estamos suscetíveis a coronavírus, HN1, dengue e um leque extensivo de doenças. Nós somos falíveis, somos fracos. E ficamos morrendo de medo de morrer. E nós temos medo de bater as botas, nós temos medo de vestir o paletó de madeira, nós temos medo de partir dessa para melhor. Nós ficamos atordoados quando ficamos doentes, corremos, procuramos um médico, submetemos a todo tipo, espécie de exames. E nós pedimos orações, nós jejuamos, nós suplicamos, nós nos tornamos mais crentes, nós nos tornamos mais pessoas melhores, porque nós temos medo de morrer. Temos medo do resultado não ser tão favorável. Temos medo do não de Deus. E nós não queremos o não de Deus. E quanto que o não de Deus, para mim e para você, é o melhor. Como era o melhor para Moisés. Como era o melhor para Arão. Mas nós não queremos. Salmo 116, versículo 15. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Precisamos almejar em voltar para casa. Precisamos almejar em querer voltar para casa. Junto ao nosso Pai. Muito bem, queridos, chegamos ao final. E trabalhamos o tema, o não de Deus. E o não de Deus não é não para nos punir, e sim para nos corrigir, muitas vezes.
O não de Deus nos leva a entender que nós não somos insubstituíveis, e o não de Deus nos proporciona sempre o melhor. Precisamos sempre lembrar que o não de Deus é o sim para a minha vida e para a sua. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico, e logo após eu peço ao pastor Fábio que encerre com a oração e a bênção apostólica.